Bem-vindo ao canal Donos de Negócio, ao terceiro episódio da série Mercado. No primeiro e segundo episódio, apresentamos o poder de mercado das pequenas e médias empresas e das grandes corporações organizadas em oligopólio. Vimos que os oligopólios nacionais, que não exportam, e os monopólios públicos, que são as estatais, diminuem a concorrência de mercado, com isso diminuindo a eficiência do sistema econômico. Vimos também quando o poder econômico dessas grandes empresas se junta ao poder dos políticos corruptos em Brasília, está instalado um mecanismo de corrupção no país, um câncer que traz consequências desastrosas para o desenvolvimento da nossa economia. Portanto, esse alto grau de oligopólio deve ser combatido. É o que veremos nesse terceiro episódio da série Mercado. Como combater o alto grau de oligopólio. Poder das grandes empresas. O que é premiar e o que é punir? Quais os critérios para a premiação das grandes empresas? Quais os critérios para a punição dos oligopólios? Quais as penalidades possíveis de ser aplicadas? Temos que entender que uma economia liberal, capitalismo de mercado, somente dá certo se for justo, de acordo com seus princípios. O Brasil é uma economia dos grandes oligopólios privados, que pouco exportam, vivem do mercado interno. Em diversos setores, tudo é somente meia dúzia de 3 ou 4 empresas. São 3 grandes empreiteiras, 3 grandes bancos, 3 grandes redes de TV aberta e por aí vai. Uma economia oligopolizada está de porteira aberta para a corrupção. Estão sempre em busca de benefícios junto ao governo de ocasião. Veja em tela os principais representantes do oligopólio bancário no Brasil. São apenas 5 grandes bancos, sendo 3 privados e 2 públicos. As estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, todos envolvidos com as altas taxas de juros no mercado, controlando o preço do dinheiro no mercado, que é a taxa de juros. A outra parte da nossa economia é formada por monopólio público, aumentando ainda mais o grau de oligopólio do mercado brasileiro, trazendo consequências desastrosas para o desenvolvimento do país. Primeiro problema, com a implantação de um monopólio, a ineficiência vem junto, seja ele um monopólio privado ou público, faz parte da genética dos monopólios. Está no seu DNA. Esse é o primeiro problema. Faz parte do monopólio de uma estatal ineficiência operacional. O segundo problema, monopólios públicos, que são estatais, é ineficiência elevada à potência, pois fazem errado e ainda gastam muito para fazer errado. Essa ineficiência das estatais leva, entre vários problemas econômicos, ao sucateamento das instalações industriais. Exemplo no Brasil, colapso do sistema elétrico em 2001 através da Eletrobras. Durante 9 meses tivemos um colapso do sistema elétrico. A ineficiência do sistema de comunicação nas décadas de 80 e 90 da estatal Telebrás, outra Brás da vida, que somente foi resolvida com sua privatização em 1998. Temos também que entender que, além da ineficiência, as estatais são os ralos por onde escorre grande parte do dinheiro da corrupção. Esse talvez seja sua maior ineficiência, os ralos da corrupção. Quer mais exemplo? Veja os Correios, INSS, BRB, que é o Banco de Brasília, envolvido com o escândalo do Banco Master. Essas duas figuras ao lado explicam bem as consequências desastrosas do alto grau de oligopólio da economia brasileira. A figura acima mostra a Operação Lava Jato investigando o grande oligopólio das 3 empreiteiras no escândalo de corrupção da estatal Petrobras. E logo abaixo, estatais em colapso, uma máquina de gastar dinheiro público, fazendo referência aos prejuízos operacionais causados por sua ineficiência, envolvidas também com mecanismo de corrupção, aumentando ainda mais o seu prejuízo operacional. Resumimos, acima, os 4 principais problemas da nossa economia causados pelo alto grau de oligopólio do Estado brasileiro. Primeiro, crime de corrupção. Como vimos, ocorre quando o poder econômico dos oligopólios se junta ao poder dos políticos corruptos em Brasília. Está instalado o mecanismo de corrupção. Segundo problema, cobrança de preços monopolísticos, que é a elevação dos preços.
pela falta da concorrência. Não é porque está vendendo um produto superior, um produto melhor e o preço é elevado, e sim pelo poder de oligopólio, a ausência de concorrência. Seja o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, ou os preços das mercadorias, gerando inflação, o baixo consumo e a baixa vendas para as pequenas e médias empresas. O terceiro problema colocado é a baixa exportação, que é a consequência do problema número 2. Se você internamente controla o preço, tem poder de promover a redução da concorrência, ou seja, tem poder de reserva de mercado, por que então iria enfrentar o mercado global, internacional, com elevada concorrência? É melhor ficar vendendo só para brasileiro. O quarto problema colocado é o monopólio público das estatais em deficiência, sustentada por nossos impostos. Temos que entender, isso aqui é muito importante, temos que entender que o problema número 2, que é a capacidade de controlar os preços, ou seja, o poder de mercado dos oligopólios, não é um poder antidemocrático, mas está intimamente relacionado ao problema número 1, esse sim é antidemocrático, que é o poder da corrupção. Porém, temos também que reconhecer as virtudes das grandes empresas, dos oligopólios. Por exemplo, por conta da concorrência entre as grandes empresas, na disputa pelos melhores profissionais, ocorre a elevação de salários. Por conta das economias de escala, as grandes empresas em oligopólio se capitalizam mais facilmente, permitindo inovação e lançamento de novos produtos. Veja o caso da trilha tecnológica da TV. A TV preta e branca surgiu na década de 1930, a TV colorida na década de 50 e chegou no Brasil em 1972. E no século XXI chegou a TV Smart, praticamente 100 anos de evolução. Custou muito investimento, uma pequena e média empresa não conseguiria fazer tal investimento. O principal mercado das empresas oligopolistas é o mercado externo, mundial, devem crescer com as exportações. Os oligopólios, através da concorrência internacional, buscam a redução de custos dos seus produtos e, através da inovação, lançar novos produtos no mercado. Vejamos agora o oligopólio das empresas farmacêuticas. O mercado farmacêutico no mundo é controlado por poucas e grandes empresas, as Big Pharma ou grandes laboratórios. Esses laboratórios estiveram envolvidos na descoberta da vacina Covid-19. A americana Pfizer e a alemã Biotech desenvolveram o RNA mensageiro. A Johnson Johnson desenvolveu vacina de dose dupla. A farmacêutica britânica suíça AstraZeneca, juntamente com a Universidade de Oxford, desenvolveram a vacina AstraZeneca. A Sinovac chinesa desenvolveu a vacina Coronavac. Se não fosse essas gigantes farmacêuticas, a Covid-19, que foi uma tragédia mundial, poderia ter sido 100 vezes maior, 100 vezes pior. Esses oligopólios ocorrem também em outros mercados, outras tecnologias, como as Big Tech da TI, os Big Banks, o mercado de alimentos processados, de eletrodomésticos, de carro, turbina de aviões, satélite, etc. Esse é o mundo capitalista dos grandes negócios. A seguir, veremos uma análise complementar um tema muito importante visto no episódio anterior. No episódio 2, explicamos por que e como o Estado americano combateu o poder econômico das grandes empresas que dominavam o sistema econômico, limitando a concorrência através do poder de mercado, isso em 1904. Os oligopólios americanos foram combatidos utilizando a lei antitrust. Por conta desse combate, os resultados alcançados pela economia dos Estados Unidos foram extraordinários. No quadro, você vê os magnatas americanos, fundadores da industrialização dos Estados Unidos no período de 1870 a 1930, durante a segunda e terceira revolução industrial, que estava em andamento. Em apenas 60 anos, tornaram a economia americana a maior do mundo. Vemos então o magnata das ferrovias, magnata do aço, que fundou uma siderurgia em 1892. Na época, tudo estava sendo construído de aço. Ferrovias, pontes, edifícios. Desenvolveu um aço mais resistente. Entenda, o aço é uma indústria de base. Chegou no Brasil em 1941, 50 anos depois, por uma estatal, a CSN, atrasada e pelo monopólio público, que é ineficiente. A ausência do aço travou o desenvolvimento do nosso país. Em seguida, você vê o magnata do petróleo, Rockefeller, o homem mais rico do mundo.
JP Morgan, o banqueiro com o maior banco do mundo. Porém, o grande poder econômico desses magnatas, dos seus oligopólios, no início do século passado, passou a ter um efeito negativo, que é a ineficiência dos monopólios e oligopólios, como já vimos. Isso é uma regra do mundo dos negócios. Não tem como fugir dessa regra, dessa lei. Ineficiência dos monopólios e oligopólios. Então, em 1903 e 1904, o governo aprovou a lei antitruste, pondo fim aos monopólios e oligopólios dos magnatas americanos. Com a lei antitruste, a economia americana se tornou mais competitiva na oferta de produtos e no mercado de trabalho. Houve a valorização dos trabalhadores mais qualificados, com elevação dos salários. Em apenas 65 anos, entre 1904 e 1969, através do controle do poder econômico dos oligopólios, fez com que os Estados Unidos saíssem da carroça, puxada a cavalo, para um foguete que puxava uma cápsula espacial, levando o homem à Lua. E em seguida a construção de estações espaciais no final do século passado, século XX. E no início desse século XXI, recentemente um foguete que dá ré para estacionar, sem derrubar as balizas. Temos que entender que esses magnatas do aço, navios, ferrovias, petróleo, etc., surgiram em um ambiente de liberdade econômica. Capitalismo de mercado. Foram empreendedores, adotaram novas tecnologias, tornaram-se os empreendedores mais ricos dos Estados Unidos e alguns do mundo. Foram suas grandes empresas privadas que transformaram a economia americana na maior economia do mundo, maior que o PIB de muitos países da Europa juntos. Essa situação dos Estados Unidos, no início do século passado, apesar de uma pequena semelhança com o Brasil de 2025, apresenta uma diferença extrema ao que ocorre aqui no Brasil no momento atual. Os magnatas americanos viram oportunidade no mercado, não foram oportunistas do dinheiro público, como essa é a grande diferença. Como, por exemplo, as 13 empreiteiras do Brasil na corrupção do Petrolão, combatido pela Operação Lava Jato. Nem os frigoríficos da empresa JBS do Brasil, ou o Eicher Batista, com informações privilegiadas, dadas por seu pai, que era funcionário público do setor de mineração. E, recentemente, o Banco Master e tantos outros que crescem com o dinheiro público. Ou seja, no Brasil, os oligopólios dominam a economia brasileira de uma forma perversa e antidemocrática, que é através do mecanismo da corrupção. Nos Estados Unidos, de 1904, não tinha, e ainda hoje não tem, banco estatal tipo BNDES para financiar campeões nacionais que praticam corrupção. Impressionante, você financia uma empresa que pratica corrupção. Não tinha monopólio público, não eram empresas públicas, estatais, como Eletrobras, Petrobras, Correio e tantas outras Brás que ainda existem. Eram empresas privadas, totalmente diferente de lá para cá, o Brasil. Temos que aprender com quem já fez e deu certo, como no caso dos Estados Unidos, que combateram o poder econômico das grandes empresas americanas em 1904. E com base também nas críticas e virtudes dos oligopólios que ouvimos há pouco. Podemos agora responder à pergunta inicial desse nosso encontro. Poder das grandes empresas. O que premiar e o que punir. Veremos primeiramente as empresas que devem ser premiadas. Grandes empresas no Brasil. Quando premiar? Quando exportar. Simplesmente assim. Exportar. Uma palavra. Exportar. A exportação justificaria a premiação para as grandes empresas. A eficiência de uma grande empresa em qualquer lugar do mundo é provada quando a empresa exporta, enfrentando a concorrência mundial. Serão premiadas aquelas que forem eficientes nas exportações. Para acalmar nossa revolta contra tantas injustiças no Brasil, seja econômicas, sociais, políticas e outras, vamos ver o caso da Embraer, que seria premiada. Orgulho nacional. Infelizmente, temos poucos casos para comemorar. Veja os dados da Embraer, comparando os dados do terceiro trimestre de 2025 com os dados do terceiro trimestre de 2024. O que ela fez durante 90 dias no terceiro trimestre de 2025. Faturamento recorde. Nos últimos 10 anos, como empresa privada, 31 bilhões de dólares em 90 dias. Crescimento de 40% na carteira de pedidos. Entrega de 62 aviões no terceiro trimestre de 2025. 2 aviões a cada 3 dias. Menos de 2 dias para montar um avião. Na verdade, 1 dia e meio. Crescimento
de 37% no mercado de aviação comercial, que são as rotas regionais. E no mercado de aviações para executivo, crescimento de 65%. Vamos ver uma breve história da empresa multinacional Embraer, que contém uma decisão importantíssima, que foi sua privatização, mostrando o mal dos monopólios públicos na economia brasileira. Até 1994, a Embraer era uma empresa estatal que apresentava prejuízos acumulados e sobrevivia de impostos, dinheiro público. Assim como os Correios de hoje, a Telebrás de ontem, assim era a Embraer. A solução veio com a privatização da Embraer em 1994, assim como foi também a solução da Telebrás com a sua privatização em 1998. Hoje, a Embraer privatizada vive do mercado externo e não do dinheiro público. E o mais importante, com as exportações, gerando dólares para nossas reservas cambiais. Agora, uma perguntinha. Imagine se o Lula indicasse o presidente da Embraer, assim como indicou o presidente da INSS, dos Correios, da Petrobras, da Eletrobras. Teríamos esses resultados na Embraer? Claro que não. Vimos as empresas premiadas que exportam. E quando e como serão punidas as grandes empresas? A situação desastrosa causada pelo alto grau de oligopólio na economia brasileira, visto no início agora do nosso encontro, serão os critérios adotados para a punição das grandes empresas. Primeira situação, empresas que praticam crime de corrupção. Aqui mora o demônio. Esse é o maior mal na economia do nosso país. Segunda situação, empresas que não exportam com baixa exportação. Aqui mora o Satanás. O segundo maior problema do nosso país. Terceira situação para a punição de grandes empresas. Aquelas que praticam preços altos, controlam os preços, os chamados preços monopolísticos. Os preços monopolísticos ocorrem na ausência de concorrência. Já vimos o caso das altas taxas de juros, veremos mais adiante. E por último, os monopólios públicos, as estatais, ineficientes e corruptas. Essas quatro situações problemáticas devem ser combatidas, pois provocam a atual estagnação da economia, a doença do baixo crescimento do PIB, a armadilha da renda média, com o crescimento médio do PIB na última década de apenas 3%, que deveria ser o dobro, 6% ou até 7%, como a economia brasileira já alcançou. Quais seriam as formas de punição? As formas de punição são diversas, respeitando a dosimetria, da mais leve para a mais pesada. Se é crime de corrupção, tem que ser preso. Prisão com a devolução do dinheiro roubado. E não contribuinte pagando o dinheiro roubado em vez dos corruptos. Retirada de subsídios fiscais, retirada de isenções tributárias, retirada de taxa de juros diferenciada, que ainda já foi a TJLP, que é abaixo da taxa de mercado. TJLP seria somente para aquelas que exportam. Retirada de tarifas de importações protecionistas. E no caso dos monopólios públicos, as estatais, privatização, não tem outra palavra. Ineficiente, operacional e com corrupção. Não tem outra solução a não ser a privatização. Portanto, primeiro deverão ser punidas as empresas que praticarem o crime de corrupção, que é o roubo aos cofres públicos. Em tela, vemos o esquemão do cartel das 13 empreiteiras, bastante representativo do mecanismo de corrupção no Brasil, investigada pela Operação Lava Jato, no período 2014-2016. A quadrilha foi julgada, condenada e presa. Os empreiteiros, juntamente com o chefe maior da quadrilha, o ex-presidente do país e atual presidente, foi o principal acusado pela Operação Lava Jato. Devolveram pequena parte do dinheiro roubado. Foram condenados pelo STF e presos. Outros integrantes da quadrilha também foram condenados e presos. Políticos de Brasília, funcionários públicos corruptos, tesoureiros de partido político, operadores de mercado, que são os doleiros, que formavam uma mega estrutura de corrupção. Porém, recentemente foram descondenados, soltos pelo SSTF, Supremo Superior de todos os fudidos do Brasil, que somos todos nós pagadores de impostos. Na presidência do SSTF, o misterioso Alexandre de Moraes, também conhecido como Xandão. Descondenado, toda a quadrilha retornou à cena do crime no governo de 2023 a 2026. Agora,
uma organização institucionalizada, federal, dentro do governo federal. Ali Lula e seus 400 amigos. Leia como vocês entenderam. Ali Babá e seus 40 ladrões, ou Ali Lula e seus 400 amigos ladrões, como ficaram conhecidos na mídia. Um verdadeiro absurdo. Quando acordaremos para tal situação? Não sou de falar palavrão, nem de fazer ironias, mas foi insustentável e necessário para esse desabafo. Comentamos anteriormente o caso do crime de corrupção de 10 anos atrás, 2014 e 2026, investigado pela Operação Lava Jato. Comentaremos a seguir o caso atual de outra supercorrupção no ano 2025, que é a quebra do Banco Master. Conluio com o infeliz estatal Banco de Brasília, o BRB, infeliz e ineficiente como todas as estatais no Brasil. Foi uma corrupção bilionária entre a cúpula do Banco Master e a cúpula do Banco de Brasília. Emissão pelo Banco Master de títulos de crédito falsos, inexistentes ou de origem duvidosa, no valor de 12,2 bilhões, chamados títulos podres. Os títulos podres foram comprados e repassados ao mercado pelo Banco de Brasília. Conluio entre o público, que é estatal Banco de Brasília, e uma empresa privada, que é o Banco Master. Veja os bens e investimentos do mafioso Daniel Vorcaro, alimentado por essa corrupção. Para onde foi o dinheiro? Esse foi o destino da corrupção. Mansão nos Estados Unidos, avaliada em 200 milhões de reais. Mansão na empresa de Tancroso, Bahia, avaliada em 280 milhões de reais. 3 jatos particulares, avaliado em 360 milhões. Investimento em time de futebol, Atlético Mineiro, 300 milhões. Somente aí passa de 1 bilhão. Ostentava uma vida extravagante, festas em Brasília, festa de aniversário da filha, que custou mais de 15 milhões de reais. Camarote exclusivo no Carnaval do Rio. As festas eram para cooptar políticos, ladrões e funcionários públicos corruptos. Após os casos de crime de corrupção, serão punidos com pena mais leve, claro, aquelas indústrias com baixa exportação. No exemplo, em tela, a indústria automobilística. A indústria automobilística no Brasil exporta apenas 20% da sua produção. De cada 100 carros produzidos, 80 são vendidos no Brasil, exportando apenas 20 carros. E o mais preocupante, 60 deles vendidos para a Argentina. Dos 20 carros exportados, 12 vão para o país vizinho. Risco, concentração de vendas externas em apenas um comprador. Não temos outros mercados por conta da ineficiência. É uma indústria protegida desde o final da década de 50, vivendo de subsídios na taxa de juros, isenções fiscais e outros benefícios. São simplesmente montadoras com baixo valor agregado, totalmente diferente da Embraer. A indústria tem que fazer investimento para tornar sua produção mais eficiente e competitiva. Buscar redução de custo de fabricação para fortalecer sua posição no mercado global. Vender apenas para brasileiro é fácil. Se não consegue viver sem benefícios públicos, então deveríamos fazer como fez a Austrália. Vejamos o caso da Austrália. Acabou com a indústria automobilística de produção em massa. Vejam só o que é um país sério. Motivo: não era competitivo internacionalmente e não tinha mercado interno, e os salários eram elevados. A indústria dependia de subsídio e proteção governamental para sobreviver. O governo, então, decidiu que não valia mais a pena, dada a inviabilidade econômica de longo prazo, pondo fim aos subsídios governamentais. Sem subsídio, ou exporta ou morre. Temos que entender que o principal mercado das empresas oligopolistas deve ser o mercado externo, enfrentar a concorrência mundial, crescer com as exportações. O nosso maior problema não é ter grandes empresas. Pelo contrário, grandes empresas fazem parte da solução. Passa a ser problema quando as grandes empresas brasileiras fogem das exportações, do mercado globalizado, internacional, onde a concorrência é elevada, e olham somente para um mercado interno, de baixa concorrência, com poder de mercado para elevação dos preços internos. Serão punidas também aquelas empresas que praticam preço elevado, os chamados preços monopolísticos. O caso mais absurdo no Brasil é o setor bancário, com altas taxas de juros. O Brasil está sempre no topo, veja aí, ao lado, sempre no topo dos países com maiores taxas de juros do mundo.
seja juro nominal ou juros reais, que é descontado da inflação. No gráfico, o Brasil tem a taxa de juros real de 8% e taxa de juros nominal, que não aparece no gráfico, de 15%. Por que estamos entre as maiores taxas de juros real no mundo? Em grande parte porque o sistema bancário é um grande oligopólio, como visto anteriormente. São poucos e grandes bancos dominando o mercado brasileiro. Apenas 5 grandes bancos. Enquanto nos Estados Unidos, você tem ideia, tem mais de 5.000 bancos comerciais. Consequência desastrosa dos oligopólios, como nós já dissemos. No caso, o oligopólio bancário. Os bancos captam a menos de 1% ao mês e emprestam até 15% ou mais ao mês. No caso, para a pessoa física, no varejo, que é, no CDC, que é o crédito direto ao consumidor, chegando a 400% ao ano. E no cartão de crédito, a mais de 400% ao ano. E se for para capital de giro das pequenas e médias empresas, chega até 50% ao ano, pessoa jurídica. Os donos de pequenos e médios negócios não geram lucratividade, rentabilidade para pagar 50% ao ano de despesa financeira, fazendo com que a taxa de juros funcione como uma guilhotina francesa, uma navalha de barbeiro ou uma faca de baiano, que vai cortando cabeça e pescoço dos donos de negócio, matando as pequenas e médias empresas. Vejamos agora outro grupo de empresas a serem punidas. Monopólios públicos no Brasil, as estatais e sua punição. Motivo da punição: ineficiência produtiva, que é inerente a qualquer monopólio, e a corrupção, que é inerente ao monopólio público. Esse é meu tema preferido. Já vimos que a ineficiência produtiva das estatais provoca serviços de baixa qualidade e altos custos. As estatais fazem errado e ainda gastam muito para fazer errado. Essa ineficiência foi vista no sistema de comunicação na década de 80 e 90, responsabilidade da antiga estatal Telebrás, e no colapso do sistema elétrico em 2001, responsável pela Eletrobras, outra Brás da vida. Vimos também que as estatais potencializam a corrupção. São ralos por onde escorre parte do dinheiro da corrupção, ou grande parte. A punição para os monopólios públicos no Brasil ineficientes e corruptos é simplesmente a privatização, uma só palavra. Vamos apresentar a seguir o caso da ineficiência e corrupção dos Correios. Corrupção do governo petista dentro dos Correios, um namoro antigo do PT, que segue a regra. Estatais são ralos da sangria do dinheiro público, dos nossos impostos. O que tem acontecido em 2025 com os Correios não está ocorrendo agora. É um processo que se acumula há décadas, há muito tempo. A mídia pró-governo, da Globo Lixo, somente fala quando estoura, quando não dá mais para esconder. Veja a corrupção nos Correios em 2025. Acima, 20 anos atrás, o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, foi filmado recebendo a propina de R$ 3.000 de empresário. Agiam em nome do PTB, Partido do Centrão, aliado do PT no governo. Todo o esquema foi revelado pela CPI dos Correios, que identificou o grande esquemão mensalão, o grande esquema do mensalão do PT, do governo Lula 1, para financiar partidos da base do governo do PT, do Lula, comprando votos de deputados corruptos, um mar de lama do PT. Por isso o PT tem tanto medo de CPI e CPMI. Vamos entender esse título, um golpe dentro de outro golpe. Presta atenção para entender esse golpe dentro de outro golpe. Os Correios apresentaram prejuízos bilionários no ano de 2025. Acumulou prejuízo de, quem indica, cerca de 10 bilhões. Já pensou? Um absurdo o negócio desse. Então o governo apresentou uma proposta de um plano de recuperação. Aqui está o segundo golpe. Um golpe dentro do outro golpe. Veja, o primeiro golpe é o prejuízo de 10 bilhões. Para onde foi esse dinheiro de 10 bilhões? Absurdo. O segundo golpe seria um empréstimo de 20 bilhões junto a bancos públicos. Empréstimo no Banco do Brasil e Caixa. Esse é o segundo golpe. É uma estatal cobrindo o rombo de outra estatal. Agora, veja bem, veja o detalhe desse segundo golpe. O valor estimado da empresa estatal Correio era aproximadamente de 14 bilhões de reais. O governo Lula vai se endividar com 20 bilhões para a recuperação de uma empresa que vale 14 milhões. Esse é o segundo golpe. Pergunta: se você tivesse um carro bastante usado, que vale algo em torno de 14 mil reais, gastaria 20 mil empréstimo para reformá-lo? Logicamente que não. Você, dono de negócio, não faria isso.
venderia seu carro velho por 14 mil, pegaria os 20 mil de empréstimo e com 34 mil compraria outro carro. Agora, preste atenção, o carro que valia 14, botou 20 em cima, é velho, continua velho, não vai valer mais. Não tem lógica. Mas o governo faz. Por que o governo faz? Porque o dinheiro não é do governo, é nosso. Nós é que pagamos esses rombos. E por que chegou onde chegou? Quais as principais causas da falência do Correio e outras estatais? Porque as estatais são os braços operacionais do PT ou de outro governo de ocasião, para o empreguismo, para o partido, do carteiro, entregador de carta, ao conselho administrativo, ao conselheiro da administração. Fonte de corrupção, voto do lumpen proletariado. Estatais existem para ser moeda de troca, através da corrupção. Financiar reeleição, campanhas políticas, comprar deputados e senadores para ter apoio no Congresso, acomodar indicações políticas como conselheiro administrativo de estatais. Na campanha, os candidatos negociam estatais de porteira fechada. Financie minha campanha e receba tal empreiteira, tal estatal como benefício. Ou simplesmente enriquecimento pessoal, ou tudo junto e misturado, que é o caso do PT. Ficou conhecido o caso da negociação da diretoria da Petrobras com um político que dizia assim: eu quero aquela diretoria que fura poço. Imagine a qualidade do cidadão. Então, a moeda é simplesmente moeda de troca. Ainda tem o percentual de salário para o partido. Quem é funcionário da estatal paga um percentual para o partido para manter seu emprego, manter o estatal. Há um ciclo muito vicioso. Posicionamento do governo Lula 3. O ministro da Economia, Fernando Haddad, conhecido como Taxa Haddad, declarou que a privatização dos Correios não está sendo considerada. Absurdo. Veja, por quê? Porque temos eleições nesse ano de 2026. Vai ter a solução do Lula. O Lula tem a solução para a crise dos Correios. A solução está vinculada às eleições. Da vida a um defunto. É o famoso caso do monstro Frankenstein, né? Qual seria a punição para as estatais ineficientes? Privatização, lógico. Os Correios vêm sempre se escorregando para não entrar na privatização. Podemos, então, chamá-lo de escorregadiço Correios, em vez desse nome cheio de pompa. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Isso não existe mais. Estamos chegando ao fim do nosso encontro e estamos deixando em tela o cartaz com a frase: Lava Jato é o coração do país. Se parar, o Brasil morre. Acho essa frase muito representativa. A Operação Lava Jato passou a ser um símbolo nacional do combate à corrupção e jamais deverá ser esquecida. Temos que acabar com esse câncer que corrói a nossa economia, o nosso presente e de gerações futuras, nossos filhos e netos. Temos que combater a corrupção. E a Operação Lava Jato é o símbolo desse combate, dessa luta. Como vamos fazer? De várias formas. Inicialmente, votando a favor daqueles que combatem a corrupção. Esperamos a renovação do Congresso Nacional dos políticos nas eleições de 2026. O canal Dono do Negócio elegeu como principal problema do país a ser combatida a corrupção. Vamos dar nossa contribuição. Para isso, lançaremos a segunda temporada da série Mercado com o tema Capitalismo de um Estado Socialista. E nessa segunda temporada, vamos entender quais os principais mecanismos de corrupção. Estamos fazendo uma coletânea das principais informações da mídia, com a ajuda de universitários e profissionais de TI. Uma verdadeira equipe. Vamos trazer essas informações de uma forma organizada para vocês. O Brasil não é para amadores, mas tem solução, que começa pelo voto. Um povo organizado. O canal Dono de Negócio vai dar sua contribuição, organizando parte das informações da corrupção do país. Nosso próximo encontro será o quarto episódio, o último da série Mercado da primeira temporada. No quarto episódio, vamos mergulhar na concorrência, a alma do mercado. Vamos entender como analisar a concorrência, conhecendo as forças que atuam no seu mercado, agentes externos com suas forças e fraquezas, estrutura interna com suas forças e fraquezas. O canal Dono de Negócio visa contribuir na construção de um conhecimento sólido em tecnologia de gestão de negócio, contribuindo para o sucesso dos donos de negócio, dos seus empreendimentos, mas busca também contribuir
para a conscientização da importância da política partidária para o maior número de brasileiros, empreendedores ou não, seus amigos, pessoas próximas a você, familiares, desde que não haja conflito. Aqui no canal Dono de Negócio, você vai dominar o debate dialético sobre política partidária, sem conflito, sem entrar em conflito. Importante se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Somente assim acontece o espalhamento desses ensinamentos, fazendo com que mais brasileiros entendam da importância da política partidária nas nossas vidas e nos nossos negócios. Veja bem como isso é importante. Um governo com uma política econômica sem corrupção, juntamente com a força empreendedora dos donos de negócio, podem nos levar à prosperidade da nossa nação. Essa é a mensagem final. Agradeço sua presença virtual, aguardo vocês no 4º episódio da série Mercados, com o tema Concorrência, a alma do mercado. Conheça as forças que atuam no seu mercado. Muitíssimo obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.